Bolsonaristas ficam dizendo que o Bolsonaro está fortalecido, está mais forte do que nunca. Se isso é verdade, por que o Ricardo Nunes, o atual prefeito de São Paulo, tem desprezado o Bolsonaro na sua campanha política? Não faz sentido. Se o Bolsonaro é tão poderoso, por que escondê-lo como o Nunes está fazendo? Porque é falsa essa força do Bolsonaro. O Ricardo Nunes até desprezou a escolha do vice, que seria do Bolsonaro, mas a coligação do Nunes falou o seguinte: esqueça essa escolha do Bolsonaro, porque o Bolsonaro simplesmente já era. 2024 é o ano decisivo. Bolsonaro vai ser derrotado no Rio de Janeiro e vai ser derrotado em São Paulo também, porque independentemente do cenário, com vitória ou derrota do Nunes, o Bolsonaro já perdeu e você vai entender tudo. Mas eu quero que você coloque nos comentários, eu preciso saber a sua opinião. Por que o Nunes está escondendo o Bolsonaro? Bolsonaro vai ser o maior derrotado de 2024? Pós-24, acabou o Bolsonaro? Então deixa o like e se inscreva no canal. Eu estou falando sobre essa situação do Bolsonaro na cidade de São Paulo porque tem duas cidades que elas são muito chave para o ano de 2024. O Rio de Janeiro, que é o reduto do Bolsonaro, onde o Bolsonaro fez a sua escolha pessoal para a candidatura, que é o Alexandre Ramagem, e em São Paulo, que Bolsonaro não vai ter candidato próprio, mas está apoiando o Ricardo Nunes, o atual prefeito de São Paulo. Saiu uma pesquisa da Atlas Intel agora em abril, final de abril, início de maio. E essa pesquisa tem mostrado o empate técnico do Guilherme Boulos, do PSOL, com o Ricardo Nunes, o atual prefeito de São Paulo. Boulos tem 35, Nunes tem 33, empate técnico no primeiro turno e também há um empate técnico no segundo turno. Alguns estão dizendo que a chapa do Boulos vai ser cassada por conta do Lula ter pedido voto ao Guilherme Boulos no ato de 1º de maio, Dia do Trabalho. Isso não vai acontecer. Não caiam nessa esparrela, nessa história toda de bolsonarista, desse pessoal da direita, Kim Kataguiri. Boulos não vai ter a chapa cassada. Não foi Boulos que pediu votos para si, foi Lula. Se o TSE tiver que punir alguém, e possivelmente haverá essa punição, quem vai ser punido é Lula, porque não foi Boulos que pediu o voto para si, mas foi um terceiro. Não tem como Boulos controlar aquilo que um terceiro fala. Então, a chapa de Boulos até pode ser punida, mas não vai ser cassado. O que nós temos que ver, e aí começa o enrosco do Bolsonaro, porque Bolsonaro é colocado como sendo uma super liderança, né? Há todo um desespero para a formação de um bolsonarismo moderado, como alguns veículos estão apresentando, mas o apoio do Bolsonaro ao Ricardo Nunes é algo que nós precisamos discutir. Porque o Ricardo Nunes ele cresceu 15 pontos de dezembro para o final de abril. E aí você vai falar, então o apoio do Bolsonaro está sendo decisivo, o Bolsonaro é forte mesmo. Não, não é assim que essa pesquisa deve ser entendida. Porque a pesquisa feita pela Atlas Intel em dezembro era em 2023, não havia ainda um clima de campanha, todos os candidatos, incluindo o Guilherme Boulos, cresceram de dezembro para cá, porque eles ficam mais conhecidos, e mesmo o Ricardo Nunes, sendo o prefeito de São Paulo, o atual prefeito, não eram todas as pessoas que conheciam ele. Acreditem, isso é muito possível, porque não foi o Nunes o vencedor em 2020, foi o Bruno Covas. Então acreditar esse crescimento ao Bolsonaro é algo que pode ser bastante equivocado. Vou fazer uma pausa por causa do helicóptero. Vai ser a partir de agora que nós vamos ter um entendimento melhor desse crescimento do Nunes, do Boulos e da Tabata Amaral. E até do próprio Kim Kataguiri. Quando nós tivermos pesquisas menos espaçadas e num contexto mais de campanha política. O que nós temos que entender é que esse ano é um ano decisivo para o Bolsonaro. Porque ao longo de 2023 foi muito especulado, até mesmo aqui no canal, que o Bolsonaro perdeu força, perdeu o capital político, porque ele perdeu o poder de mobilização. E eu tenho essa hipótese, e você pode colocar aqui nos comentários o que você acha, se o Bolsonaro perdeu ou não poder de mobilização. Mas é agora, em 2024, que nós vamos ver se o PL conseguir atingir os seus objetivos e com o apoio de Bolsonaro, o PL sair de fato vitorioso em várias prefeituras, ótimo, não houve perda do capital político do Bolsonaro. Mas não é isso que eu acredito, porque o PL tinha uma projeção grande, foi reduzindo e agora o PL já chegou na metade daquilo que foi projetado para 2024, que era de 1.800, agora eles estão falando em 1.000 prefeituras. Então nós vamos observar a derrocada política de Bolsonaro e o fim da era Bolsonaro à direita.
A partir de 2024, novas lideranças de direita vão surgir, mostrando que o bolsonarismo não é mais somente um movimento de Bolsonaro. E aí eu coloco o próprio Ricardo Nunes e também o Tarcísio de Freitas e outros nomes, mas o Tarcísio de Freitas é o nome que está mais proeminente. Há uma ascensão do Tarcísio de Freitas que o Bolsonaro não está percebendo. Tarcísio de Freitas agora começou a ser o queridinho da mídia, o bolsonarista moderado. Mas até mesmo dentro do bolsonarismo, o Tarcísio vai começar a ganhar pontos, porque se o Jorge Seife, senador bolsonarista, não for cassado pelo TSE, pela atuação direta do Tarcísio fazendo pontes entre Seife e o Alexandre de Moraes, outros bolsonaristas vão começar a procurar o Tarcísio para também se livrarem dos problemas na justiça e existem vários bolsonaristas em uma situação delicada. Então Tarcísio vai deslocar o eixo de poder do bolsonarismo, puxando de Bolsonaro para o próprio Tarcísio, ou seja, para ele próprio. E dois resultados, como eu falei para vocês, serão decisivos para esse encerramento político do Bolsonaro. O Rio de Janeiro, onde Alexandre Ramagem foi uma escolha pessoal do Bolsonaro. A capital carioca é o reduto político do Bolsonaro. Bolsonaro escolheu o Alexandre Ramagem. Tende a ser derrotado, talvez no primeiro turno, e corre o risco de não ir ao segundo turno. Inclusive boicotado pelo Bolsonaro, que articulou pessoalmente para que o Chiquinho Brazão, o mandante do caso Marielle, fosse solto. O Chiquinho Brazão, miliciano, integrante de milícia. E ali nós temos o Rio de Janeiro, é uma situação muito sensível, então Bolsonaro boicota o seu próprio candidato. E em São Paulo, Bolsonaro vai sofrer uma derrota, porque mesmo que o Ricardo Nunes seja derrotado pelo Boulos, é uma derrota. Pelo seguinte, se o Nunes for derrotado, vão falar assim, o candidato do Bolsonaro perdeu. E se o Nunes vencer, o Bolsonaro vai ficar dessa forma, o Nunes escondeu o Bolsonaro e mesmo assim ganhou. O ex-presidente pode até falar, Nunes foi derrotado porque ele não declarou ser um bolsonarista. Mas não vai colar não, até porque o Ricardo Nunes tem sido aconselhado pelos integrantes da sua campanha a não repetir a polarização Lula e Bolsonaro no cenário de São Paulo. Porque houve um jantar com todos os partidos que compõem a coligação do Nunes, incluindo o Valdemar Costa Neto do PL, e lá foi falado para ele, não polarize Lula e Bolsonaro em São Paulo. Nós temos algumas pesquisas, segundo o Lauro Jardim, que trouxe a reportagem, que mostram que essa polarização é perigosa. E caso o Boulos vá para esse caminho, você vai falar o seguinte, nós temos na nossa coligação partidos que integram a base ministerial de Lula. Ele, Ricardo Nunes, é do MDB, o partido de Simone Tebet, que é uma das figuras mais importantes para o governo Lula. Mas até mesmo os integrantes da campanha do Ricardo Nunes estão falando para ele escantear Bolsonaro. E o mais interessante, foi prometido a Bolsonaro a escolha do vice da chapa do Nunes para que ele, Bolsonaro, desistisse do Ricardo Salles e apoiasse o Ricardo Nunes. Bolsonaro escolheu Ricardo Melo Araújo, um ex-coronel da Rota, que é o BOPE de São Paulo. A escolha não caiu bem, uma escolha ideológica que não traz voto nenhum. O que Nunes foi aconselhado? A ignorar completamente essa escolha do vice. Isso já tem alguns meses. E agora, cada vez mais, Bolsonaro perde força e influência até mesmo dentro da chapa do Ricardo Nunes. O vice vai ser escolhido em julho e existem aí 10 nomes para que Ricardo Nunes escolha. Vai ser uma escolha do próprio Nunes e não mais de Bolsonaro. Um sinal inequívoco de fraqueza. E o pior cenário para o Bolsonaro pode se concretizar, que não é a derrota do Nunes, mas a vitória de Ricardo Nunes escondendo completamente o Bolsonaro. Segundo o Bruno Bogossian da Folha de São Paulo, eu concordo completamente com ele. Tem até um mosquito aqui, mosquito bolsonarista me atacando. É a vida de quem é famoso, né? Você tem várias pessoas, tietes, que atacam de todo o reino animal e até mesmo vegetal. Enfim, claro, isso aqui não é um vegetal, isso aqui é um inseto. O Bruno Bogossian disse que o cenário mais terrível para Bolsonaro seria com vitórias de candidatos de direita escondendo o apoio dele, Bolsonaro. Porque isso mostra que potenciais lideranças de direita não precisariam do apoio dele, Bolsonaro, para serem vitoriosos ou para terem vida para além do bolsonarismo. E é isso que está caminhando para acontecer.